Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jordival e depois da ressaca de quinta-feira, depois daquela derrota da quarta-feira, o Galo tinha a chance de reduzir a vantagem do São Paulo para 1 ponto e acabou perdendo, e agora a vantagem do São Paulo volta a ser de 7 pontos. Então, depois de uma quinta-feira de muita ressaca, estou aqui gravando esse vídeo para a gente pensar o seguinte: você acredita? Você acha que ainda dá? Acha que ainda é possível que o Galo consiga ganhar o campeonato agora que o São Paulo voltou a ter 7 pontos de vantagem e só faltam 12 jogos? Diz aí, você acredita? Dando uma olhada na tabela, São Paulo tem 7 pontos de vantagem e, segundo o Departamento de Estatísticas da UFMG, para uma equipe ser campeã, ela precisa somar 75 pontos com a realidade de hoje. Dá para o Galo fazer 75 pontos ainda em 12 jogos? Olha, dá. Basta ganhar 9 e empatar 2. Isso em 12 jogos, sendo 6 jogos em casa. Ou seja, ganhe todos em casa, ganhe mais 3 fora, empate pelo menos 2 lá fora. Só pode perder um. Ainda tem esse bônus. Você pode perder um joguinho. Mas tem que ganhar 9 e empatar 2. Tem que fazer uma campanha quase perfeita para chegar a 75 pontos. Lembrando que, como não tem um duelo entre Galo e São Paulo, não tem mais esse duelo entre Galo e São Paulo, pode ser que o São Paulo faça mais de 75 pontos. No caso do Galo, nem é uma garantia fazer 75 pontos para ser campeão. E o que o São Paulo precisa para chegar neste número de 75 pontos? São Paulo precisa de 7 vitórias e um empate. Ainda tem 12 jogos também, sendo 6 em casa. Faz o dever de casa, ganha os 6 jogos, ganha pelo menos um fora e arruma lá um empatezinho e pronto, chega aos 75 pontos. E o Flamengo? O Flamengo precisa do quê? 10 vitórias. Só que o Flamengo, hoje, sexta-feira, a realidade de hoje, tem 2 jogos a menos. Então ainda faltam para eles 14 jogos, sendo 8 em casa. Tem 2 clássicos aí, vai pegar o Vasco, vai pegar o Fluminense. Nos dias de hoje não está fazendo muita diferença não. Então, 8 jogos em casa. Ganha os 8 jogos em casa, ganha mais 2 fora e chega aí nos 75 pontos. Então, para os 3 primeiros colocados, essa é a realidade para chegar nos 75 pontos. E aí, você acredita? Acha que é possível? Lembrando que no caso do Galo, além disso, de ganhar 9, empatar 2, você vai ter que torcer ali para uma queda de rendimento significativa do São Paulo. O Galo só pode perder uma para chegar a 75, tem que ganhar 9. Cara, é muito, muito difícil, muito complicado. Até porque, quando a gente pega a tabela de hoje, o Galo é uma das equipes que mais perdeu entre os 6 primeiros colocados. Aliás, é a equipe que mais perdeu, são 8 derrotas. O Galo é a equipe que mais tomou gols entre os 6 primeiros, 34 gols. Então, é uma equipe muito desequilibrada. São 14 vitórias e 8 derrotas e 4 empates. Você já imaginou se fosse o contrário? Se ao invés de ter perdido 8 vezes, a gente tivesse empatado 8 vezes e perdido 4? A gente já está numa situação bem diferente nesse campeonato. Então é este equilíbrio que o Galo não conseguiu atingir desde o primeiro turno. A ideia ofensiva funcionou sempre muito bem, vão marcar gols, mas é um sistema de jogo muito arriscado, porque quando você joga dessa forma, você corre risco de tomar gols. E aí, se você fizer mais gols que o seu adversário, como foi contra o Atlético Goianiense, fez 4, tomou 3, você ganha o jogo. Mas se você fizer menos, como foi contra o Bahia, fez 1, tomou 3, você vai perder o jogo. É uma matemática simples. E o Galo nunca conseguiu atingir este equilíbrio. Eu vi uma entrevista do Lisca dizendo qual era o ponto fraco. O Lisca que enfrentou o Galo no Campeonato Mineiro nas semifinais, ele dizendo: olha, é um time muito rápido, vai muito para cima, mas tem uma dificuldade
na transição ali do ataque para a defesa. É um time que tem a recomposição é muito complicada, então é um time que dá muito espaço para os adversários. O Galo nunca conseguiu consertar este problema até hoje. Então é por isso que é difícil acreditar que agora em 12 jogos vai vir a solução e o Galo vai ter essa sequência inacreditável de vitórias. Matematicamente dá, mas acho muito difícil. Mas enfim, a gente gosta de se apegar a alguma coisa, agarrar alguma coisa para a gente seguir acreditando, não é verdade? Então a gente tem alguns exemplos no campeonato, 2 exemplos para ser mais específico, em que uma equipe conseguiu ganhar o campeonato de uma forma inacreditável, quase impossível. Porque hoje a situação do Galo é muito parecida com aquela do Riascos. Ele está ajeitando a bola na marca do pênalti e vai bater. Será que vamos ter o Vitor isolando de bico? Ou o Everson no gol? Difícil. Em 2008, São Paulo foi campeão brasileiro. Foi campeão com 75 pontos, exatamente o número que, segundo a UFMG, hoje uma equipe precisaria para ser campeã brasileira. 75 pontos, beleza. Na 26ª rodada, que é a rodada que a gente está atualmente, olha como é que estava a classificação. O Grêmio era líder com 50 pontos, o Palmeiras tinha 49, era o segundo colocado. Não era muito difícil para o Palmeiras não, hein? Dava para pegar o Grêmio um pontinho. O Cruzeiro era o terceiro com 46. Já não é tão simples. 4 pontos faz muita diferença nesse campeonato de pontos corridos. Mas enfim, mas era possível. E o São Paulo, que foi o campeão, era o quinto colocado. O São Paulo tinha 43 pontos. É diferente, estava a 7 pontos do Grêmio, né? Assim como o Galo está a 7 pontos do São Paulo hoje. Só que é uma situação bem diferente, porque o Galo hoje é o segundo colocado. Hoje a diferença do primeiro para o segundo é de 7. Na época, o São Paulo era o quinto colocado. Então, bem mais difícil, matematicamente falando, do que a situação do Galo. Tinha que passar pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, para depois tentar passar pelo Grêmio. São Paulo precisava, à época, de 10 vitórias e 2 empates em 12 jogos. E adivinha só? Conseguiu. Quando chegou na 33ª rodada, São Paulo venceu até o Internacional na época, o Grêmio perdeu em casa para o Figueirense, e aí o São Paulo fez 62 pontos e assumiu a ponta, não largou mais, o Grêmio até ficou ameaçando ali, chegou, a decisão só aconteceu na última rodada, mas São Paulo não largou mais a primeira posição e foi campeão brasileiro. Então, cara, a gente tem um registro na história dos pontos corridos de que é possível tirar uma diferença de 7 pontos em 12 jogos. E numa situação pior do que a do Galo ainda. Ele ocupava a 5ª posição e acabou conseguindo tirar essa diferença. Mas aí tem um detalhe importante. O São Paulo vinha de 3 conquistas bem significativas. Aliás, 4. Tinha sido campeão da Libertadores e Mundial em 2005 e era o atual bicampeão brasileiro. Tinha o mesmo treinador desde 2006, então era um grupo extremamente vencedor. Não tinha uma pressão tão grande para a conquista do título, porque os caras tinham sido bicampeões brasileiros, então se perdessem um campeonato ali, não ia ser uma situação tão complicada. Então é uma situação diferente, era um grupo extremamente vencedor que já conhecia ali os atalhos da coisa toda. Em 2009, na 26ª rodada, o líder era o Palmeiras com 50 pontos. Tinha 5 pontos de diferença sobre os seus perseguidores ali, Goiás e São Paulo. Sabe quem foi campeão brasileiro esse ano, né? O Flamengo. O Flamengo foi campeão e na época, na 26ª rodada, ele estava em sexto com 40 pontos. Cara, eram 10 pontos de vantagem. Era uma situação bem pior do que a do Galo hoje. O Flamengo tinha que passar pelo Galo, pelo Inter, pelo São Paulo, pelo Goiás, pelo Palmeiras para tirar a diferença. Era uma diferença grande, 10 pontos. Não era a projeção matemática da época, mas no final das contas, o campeão brasileiro acabou tendo 67 pontos. O número acabou ficando um pouco menor, as equipes foram perdendo e tal. Mas para chegar a esse número, o Flamengo precisava de 9 vitórias em 12 jogos e conseguiu lá 8 vitórias e 3 empates. E acabou somando 27 pontos e sendo campeão. Foi decidido também na última rodada, enfim. Lembrando que o Flamengo contou nesse ano com 2 jogadores que estavam numa fase
acima da média, dois grandes jogadores, o Petkovic e o Adriano. Foi um ano em que esses dois caras meio que colocaram a bola debaixo do braço e falaram, ó, vamos decidir esse trem. E contou também com uma queda de rendimento inacreditável das equipes que estavam acima dele. Então foi uma situação muito atípica, muito surreal, mas aconteceu. Então é possível. Mas não é o que normalmente acontece. Desde 2010, o líder na 26ª rodada, a rodada que a gente está hoje, bateu o campeão. Mas tem exceções. Então vamos falar das exceções. Tem 2 anos aí de exceção, de exceções, 2011 e 2018. Vamos ver como é que estava. Em 2011 o líder era o Vasco, tinha 49 pontos. Quase que... Não, um pouquinho diferente da situação do São Paulo, né? O São Paulo hoje está com 53. O Vasco tinha 49 à época. O segundo colocado era o Corinthians, tinha 47. 2 pontos, não era uma diferença grande. E ele acabou assumindo a ponta na 32ª rodada e sendo campeão. Então a primeira exceção, como você pode ver, não era uma diferença muito grande. Em 2018, mais recente, tem uma exceção também. O líder na 26ª rodada era o São Paulo, com 51. O segundo colocado era o Palmeiras, com 50. Então uma diferença bem pequena, de 1 ponto. E era uma diferença tão pequena que na rodada seguinte o Palmeiras já assumiu a ponta e foi campeão brasileiro, não largou mais a ponta. Então, gente, o que acontece? Geralmente, pelo que mostra a história do campeonato, o time que está na liderança ali na 26ª, 27ª, bate campeão. Quando ocorreram exceções, foram de uma pontuação bem pequena, como foi o caso ali de 2011 e 2018, e tem aquelas 2 exceções, 2008 e 2009, que são exceções inacreditáveis. São aqueles momentos em que acontecem coisas incríveis no futebol. É o momento em que o cara pega a bola para bater o pênalti, o Riascos, e o Vitor defende. Entendeu? A situação do Galo hoje, se quiser ser campeão, é o mesmo cenário. É o Riascos ajeitando a bola, correndo para bater, é aquele momento. Entendeu? É aquilo ali. Então, assim, a menos que haja uma situação incrível, uma situação inacreditável, como foi aquele lance de 2013, é bem provável que o São Paulo ou talvez o Flamengo, já que o Flamengo, além de ter uma partida a menos, tem um duelo direto contra o São Paulo, é bem provável que um desses dois leve o campeonato. Mas independente do que aconteça ao final do campeonato, muita gente tem criticado e tem que criticar mesmo o trabalho do Sampaoli. O trabalho do Sampaoli tem deixado a desejar, porque é um cara que ganha muito, chegou com o status de um grande treinador, e é um grande treinador, mas precisa rever alguns conceitos, precisa ser cobrado, precisa ser chamado na salinha e ser cobrado. Mesmo que a gente não ganhe o campeonato do ano que vem, é importante manter o treinador, porque o trabalho tem que ser a longo prazo para você colher frutos. A gente tem 3 exemplos aqui que eu coloquei na tela de treinadores do Galo, que são os 3 que eu lembro que conseguiram começar e terminar um campeonato. Porque geralmente a história do Galo em pontos corridos tem sido assim. Vai mal, manda o treinador embora, manda embora, enfim. Não tem tido uma sequência. Em 2009 a gente teve uma sequência. O Roth assumiu no início, no final do Campeonato Mineiro, né? Começou o Brasileiro e terminou. Foi até a última rodada. Não ganhou o campeonato, mas a gente chegou a pensar em alguns momentos que a gente poderia vencer o campeonato. O Galo chegou a liderar em alguns momentos e tal. Mas enfim, o trabalho ao final não rendeu a conquista do título, não rendeu nenhuma vaga para a Libertadores, e à época a direção decidiu mandar o Roth embora e apostar lá no Vanderlei para o ano seguinte. Não sei, talvez o mais sensato, não que eu goste do trabalho do Roth, tá? Mas talvez o mais sensato teria sido chamar o Roth num canto e falar: e aí, o que faltou para ganhar o campeonato? Precisou do quê? E fazer um planejamento corrigindo os erros para o ano seguinte, para tentar colher frutos no ano seguinte. O que aconteceu foi que a gente passou muito sufoco, trocando de treinador, brigando contra o rebaixamento nos anos seguintes. Quando o Cuca chega no final de 2011, a gente termina daquela forma que todo mundo sabe, final de 2011, o treinador é mantido. No ano seguinte o Galo vai bem no Brasileiro, mas não ganha, teve erros ali no trabalho e tal. Só que o treinador é mantido para colher os frutos no ano seguinte, em 2013. 2013 o Galo ajeitou o que precisava ser ajeitado, contratou quem precisava ser contratado, e o resultado todo mundo sabe, aquele resultado espetacular, fenomenal, o Galo campeão
da Libertadores. O Levi chegou em 2014, estava resolvendo algumas coisas daquele time que ainda estava num processo de saída de alguns jogadores importantes, Ronaldinho, o Jô numa situação difícil ali de relacionamento com a comissão técnica e tal. Era um time que estava num momento de mudanças importantes, mas aí o Levi conseguiu ganhar a Copa do Brasil, conseguiu montar um sistema para ser campeão, foi mantido para o ano seguinte, e disputou o Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão. Teve erros, um sistema de jogo que precisava ser reavaliado e tal, mas a diretoria do Galo decidiu que no ano seguinte não iria manter o Levi, a partir para uma outra ideia. E o que tem acontecido desde 2016? Começa um cara, manda embora, vem outro, depois começou com o negócio de interino e tal. Então, assim, quando tem uma sequência de trabalho, geralmente os resultados tendem a aparecer. Não teve uma sequência com o Roth, o Levi já era uma sequência, tinha ganhado uma Copa do Brasil, e o Cuca é o grande exemplo de colher frutos a longo prazo. Chegou em 2011, ajustou em 2012 e foi colher os frutos definitivamente em 2013. Então eu acho que ao final do campeonato tem que conversar com o São Paulo, tem que ver o que deu errado, onde foram as principais dificuldades e o que precisa ser feito para o ano que vem para tentar ou ganhar um brasileiro, ou ganhar uma Libertadores, enfim. É um trabalho a longo prazo. Enquanto tiver esse pensamento de não está dando certo, vamos trocar o treinador, igual já tem gente falando, enquanto tiver esse cara lá não vai ganhar nada. Enquanto tiver esse pensamento de troca, não vai ganhar nada, e a história está aí para mostrar isso. Toda vez que você troca, você reinicia um projeto, e aí até esse projeto dar resultado, você já trocou aquele treinador novamente. Então, São Paulo em 2021 também, mas precisa ser cobrado. Precisa ser cobrado porque está devendo o Dom Sampa. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo sobre o que ainda pode acontecer no Campeonato Brasileiro, se ainda é possível. Eu acho muito difícil. Eu acho que o momento do campeonato é muito aquele momento do Riascos ajeitando a bola para cobrar o pênalti. Mas, enfim, futebol é futebol. Mas o meu lado sensato me diz, já era depois de ter perdido pro São Paulo. E você, o que você acha? Você acha que o Galo ainda tem chance de ganhar esse campeonato? Deixa aí embaixo nos comentários se você acha que ainda é possível do Galo vencer este campeonato. Você acha que o Flamengo vai acabar ganhando o campeonato no final das contas? Que o São Paulo vai ter uma queda e o Flamengo vai se aproveitar? Você acha que o São Paulo já ganhou o campeonato e entrega a taça? Ou você acha que é alguma coisa bem inacreditável, assim como aconteceu em 2009, sei lá, o Grêmio que tomou uma surra aí do Santos, de repente reage no campeonato e no final, que tem um treinador que está há muito tempo, né, desde 2017, aí no final o Grêmio acaba, aliás, desde 2016, no final o Grêmio acaba ganhando o campeonato, hein? Já pensou que coisa maluca? Será que é isso que vai acontecer? Pois é, bem mais maluca ainda, né? Então deixa embaixo aí a sua opinião, o que você acha que vai acontecer nessa reta final. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí. Se você gosta desse bate-papo aí informal sobre futebol, inscreva-se no canal. Estou sempre aí fazendo um vídeo para a gente trocar uma ideia bem informal, bem amadora, para falar um pouquinho de futebol. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.